Olá, nós estamos com mais uma programação Uniguaçu no ar para você. E hoje eu aproveito para comunicá-lo. Dia 16 de junho nós temos nosso encontro marcado, vestibular da Uniguaçu. Você é nosso convidado, venha fazer parte da nossa instituição. Nossa conversa de hoje, professor João Romildo Lisboa. Professor Romildo, ele é o professor do curso de administração. O professor Romildo conversa com o professor Cristiano Damasceno. Assunto: a evolução do mundo da administração em todo o país. Vamos acompanhar a conversa. Estamos aqui novamente com o Uniguaçu no ar, curso de administração, mais um programa deste nosso curso. Hoje o nosso convidado especial é o professor Cristiano Damasceno, nosso professor dos cursos farmácia, administração, fisioterapia, engenharia civil e engenharia mecânica, nas disciplinas de cálculo, que é exatamente o nosso assunto de hoje. O professor Cristiano também, diretor do Colégio CEPAM, em Geral Carneiro. Seja bem-vindo. Olá a todos, olá a comunidade da Uniguaçu e a comunidade de União da Vitória e de região também. Professor, direto ao assunto, o que a matemática faz de tão complicado para o ser humano? Bom, na verdade o problema começa na essência, começa na base, né? Lá desde os primeiros contatos que a gente tem enquanto criança ainda com a matemática, nos bancos escolares ela já sofre uma certa, digamos, uma deturpação da aplicabilidade dela. De maneira que quando o aluno chega no ensino médio, ele chega vislumbrando que a matemática não tem aplicação, muitas coisas que se aprende não servem para nada, quando na verdade é exatamente o contrário. Todos os conceitos matemáticos que existem surgiram de algum grande problema físico, algum grande problema real. Então, um pouco disso é culpa nossa mesmo, nós professores da educação básica, que acabamos criando certos mitos com relação à matemática, que matemática é difícil, que matemática é para poucos. Existe até uma teoria, a teoria das inteligências múltiplas, que diz diretamente que certos cérebros não têm capacidade de aprender cálculo, porque o cérebro dele, a aprendizagem, como funciona a cabeça dele, não é apta para desenvolver a capacidade de cálculo. Trazendo para a nossa realidade acadêmica, porque a matemática em si não é a mesma coisa e ela até leva a outra nomenclatura no mundo acadêmico. Qual seria esse termo? Bom, aí varia da aplicabilidade em cada curso, né? Por exemplo, nos cursos de engenharia nós temos ela toda fragmentada, né? Nós temos o cálculo diferencial integral, nós temos o cálculo numérico, nós temos a geometria analítica e entre outras ali que a própria física, né? Que é uma área aplicada da matemática. Então, nas áreas de administração, por exemplo, nós temos ela dividida em duas partes, todas aplicadas, né? A matemática aplicada à administração e a estatística também aplicada à administração, assim como a bioestatística em fisioterapia, a matemática aplicada em farmácia, os cálculos farmacêuticos. Então, no ensino superior, ela acaba ficando um pouco mais específica, ela acaba ficando direcionada tecnicamente para cada área, né? Especificamente, dentro do curso de administração, vamos tirar o termo matemática e vamos trazer para outra termologia, porque ela é todo um cálculo direcionado a resultados de gestão, de análise, até como conversamos aí em off, a estrutura do administrador, na verdade, é gerenciar o ser humano. É ali que é o básico, a essência do administrador. É isso mesmo? Exato, porque na verdade, como eu já até comentei com você, eu costumo dizer que na verdade não é matemática aplicada, são os métodos quantitativos, porque o tempo todo na atuação do administrador ele vai trabalhar tecnicamente com quantidades. É lógico que com certas especificidades, né? Ele vai lidar com dinheiro, ele vai lidar com operacionalizações de produção, de controle de estoque, de lucro, de venda. Então, dependendo da área, a aplicabilidade muda, mas ainda assim, no final das contas, você sempre tem algum método quantitativo por trás de toda a ação do administrador. Então, por isso, nós temos algumas técnicas específicas, né? Por exemplo, em matemática aplicada, a gente aprende matemática financeira, os conceitos fundamentais, pelo menos, para que o administrador, quando tenha que operar com o financeiro, ele tenha percepções, tenha já fundamentações suficientes para poder atuar naquela área. Até aproveitando essa mesma área de conceito que nós estamos conversando, o professor anda com uma maleta cheia de calculadoras, isso. Financeiras. Exato.
ensinando os alunos a operar esse equipamento. Tão essencial hoje a realidade de um administrador. Exato. Apesar de ainda alguns acadêmicos questionarem, professor, mas não tem um sistema que faz isso? Não tem algum software de computador? Tem, mas nem sempre você vai ter o software em mãos, e mesmo com o software em mãos, você vai precisar dos conceitos que são desenvolvidos com o auxílio da calculadora. É lógico que eu não estou, nas aulas, eu não estou necessariamente dando um curso de HP. Né? Eu estou usando ela como uma ferramenta para desenvolver os conceitos que a gente precisa. A mesma lógica é outras disciplinas, por exemplo, usamos lá em estratégia, análise SWOT, não? Que são ferramentas de administração, Six Sigma, essas coisas. A própria teoria dos jogos que vocês usam é fundamentada em conceitos matemáticos. Isso, que na verdade é um software que é um gerenciamento estratégico para o 8º período de administração, que é um software também. Então a calculadora em si é a ferramenta da matemática para a fundamentação da administração. Exato. Assim como a própria estatística, ela como um todo, ela é uma ferramenta auxiliar. Ela não é, vamos dizer assim, na grande maioria das ações do administrador, ela não é imprescindível, mas o que eu costumo falar com eles assim quando eles questionam, professor, mas vai servir para alguma coisa isso aqui? Eu costumo devolver para eles isso como uma pergunta. Eu pergunto, que tipo de administrador que você quer ser? Se você quer ser um administrador normalzinho, mediano, não vai servir para nada mesmo. Agora, se você quer ser um administrador que tem um diferencial na sua prática do trabalho, aí você vai precisar disso, vai precisar muito. Mesmo porque todo resultado de gestão é número. Exato. É relatório, é diagnóstico, é gráfico, né? É alguma coisa quantificada em números, expressa em números e mais brilhantemente, talvez, em algum gráfico bem demonstrado, torre, pizza ou qualquer coisa assim. Exato. A tomada de decisão como um todo, ela é fundamentada em dados estatísticos, né? Quando que você demite um funcionário? Quando que você tem que aumentar seu potencial de compra, né? Então, todo fundamentada em análises quantitativas, né? Então, toda a relevância do cálculo, ou análise quantitativa, vamos ignorar um pouco o termo matemática, porque isso está lá no ensino médio, lá no ensino fundamental, mas é exatamente o mesmo raciocínio, só que voltado para um resultado direcionado. Exatamente. Tanto que a minha dificuldade, muitas vezes, no ensino superior, é justamente a retomada de conceitos básicos, por exemplo. Porque eu percebo assim, principalmente, vou dar um exemplo do curso de engenharia, que eles têm cálculo diferencial integral, que é matemática específica de ensino superior. É muito mais fácil eu ensinar para eles as técnicas e conceitos e teorias e teoremas novos do que muitas vezes reensinar algum conceito que ficou mal aprendido no ensino médio. Então, a parte ferramental é fácil. O problema, às vezes, a gente acaba esbarrando em conceitos básicos. Poderíamos até dizer assim, então, para nós se aproximarmos aí do encerramento dessa sua participação especial conosco, que dentro do curso, especificamente de administração, o ensejo ali de toda a dinâmica da análise quantitativa, ela é ferramental básica e direcionada para que o aluno, com tranquilidade, em qualquer momento, venha tomar uma decisão lógica do processo. Né, e muito bem fundamentada, porque o resultado do cálculo é exato. Exato. Principalmente assim, eu sempre costumo citar o exemplo da prática profissional, né? Nós temos muitos casos de empresários aí que têm sua empresa há 20, 30 anos, que eles conseguiram otimizar os processos dentro da sua empresa através da prática. Mas a intenção é que eles, nossos alunos, daqui a pouco, recém-egressos daqui, já saiam com capacidade de fazer esse tipo de melhoria e de otimização dentro dos processos, sem ter que passar por 20, 30 anos de experiência, né? Ótimo. Professor Cristiano, muito obrigado pela sua participação. E a você que nos vê nesse momento, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. Professor Romildo, nosso muito obrigado. Professor Cristiano Damasceno, também nosso agradecimento. E a você que esteve conosco, pôde participar e vivenciar realmente esta evolução da administração em todo o país, tá certo? Muito obrigado. Tenha uma boa tarde, um bom dia, até mais. Tchauzão, tchau, tchau.